Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá para mais uma aula, né? Essa é a terceira aula aí de como você pode aumentar o seu rating, né? Então continuando essa nossa jornada aí, nas outras aulas eu expliquei como que funciona, né? O que que é o rating, expliquei para vocês como que funciona aí o sistema financeiro, né? Alguns passos aí com relação à atualização de cadastro. E agora a gente vai falar sobre o próximo passo que é as recomendações, né, para você seguir. Então, na verdade, são as próximas tarefas a serem seguidas, né? E a parte de movimentação estratégica, que é bem importante. Então, eu dividi essa parte aí em duas aulas, porque é um pouco mais extenso. Então, nessa primeira, eu vou falar para vocês tudo o que vocês precisam mudar desde já. E na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre como você vai fazer a movimentação financeira nas suas contas, tá bom? Então, vamos lá. A mudança de comportamento deve ser identificada pelo sistema financeiro. Então, o que, que eu estou querendo dizer com isso, tá? Você tinha um comportamento antes, né, com relação aos bancos, e tudo que você faz com a sua vida financeira, esse sistema, ele armazena e entende como que você segue ou como que você lida com as suas finanças. E isso faz com que você possa, né, aumentar ou diminuir o seu rate de acordo com esse comportamento. Então é exatamente a respeito disso que nós vamos falar, tá bom? Então vamos lá, as tarefas a serem seguidas são cinco, né, inicialmente esses cinco passos aí. Então a primeira coisa, cancelar todas as contas e deixar somente duas ou três. Tá? O que, que eu estou querendo dizer com isso? É muito comum você ver anúncios, né, no Facebook, Instagram, está acontecendo bastante isso, de pessoas dizendo assim, ó, tal banco está oferecendo cartão de crédito com limite alto, tal banco digital agora está oferecendo empréstimo fácil, não sei o que, para negativados. Esses anúncios aí, na verdade, só beneficiam para quem está anunciando. Porque para você, na verdade, você está se prejudicando com isso. A pessoa que faz esse anúncio, ela está ganhando uma comissão a respeito disso, ela está ganhando um benefício do banco. Mas você não. Quanto mais contas você tem aberto, pior é, porque o sistema financeiro entende que se você está abrindo várias contas, você não tem dinheiro para você poder ficar movimentando entre elas. Na verdade, você está abrindo várias contas porque você está querendo benefício, está buscando um benefício que você teve negado em outras. E isso atrapalha bastante você, tá? Então, primeira coisa que você deve fazer desde já, você vai cancelar todas as suas contas, tá bom? Deixar somente aquelas que você realmente vai usar. Então, se você tem, por exemplo, vamos supor que você tem uma conta digital que você pegou um empréstimo de saque aniversário, por exemplo, adiantamento de saque aniversário, né, como empréstimo. Geralmente os bancos oferecem aí 7, 10 anos, né, de adiantamento e você pega um valor X lá para você utilizar. Essas contas você não vai cancelar porque você está amarrado com esse banco por conta disso. Né? Então você só consegue cancelar se você não tiver vínculo com ele, se você tiver quitado, né, as dívidas e tudo mais. Então você precisa fazer esse levantamento, né, das suas contas, o que, que você tem em cada banco, escolher aquele que você vai utilizar realmente e cancelar todos os outros, deixando só dois ou três. Tá? O ideal é você deixar somente dois, um físico e um digital. Por quê? Você vai utilizar do físico, né, e do digital aqueles produtos que você sabe que vão te beneficiar e você vai manter um vínculo entre eles, né? Então mais para frente eu vou falar para vocês aí o que, que você vai precisar fazer para movimentar essas contas aí, tá? Se você recebe se você recebe o seu salário em uma conta, um banco específico, tá? E você, né, já tem o costume, você pode deixar lá, ou então você pode fazer portabilidade. Então, geralmente a empresa tem vínculo com algum banco, né? Você obrigatoriamente, quando entra nessa empresa, você precisa abrir uma conta, nem que seja uma conta de salário nesse banco, mas nada te impede de você pedir portabilidade, né? E fazer alteração aí para receber em algum outro banco que você goste mais. Né? Então, é primordial você fazer essa organização e depois eu vou explicar aí o que mais você vai fazer a respeito disso. Segundo item, nunca usar o limite da sua conta. Sabe aquela conta que tem cheque especial, né, o limite, cada banco tem um nome lá, né?
Isso te prejudica bastante, porque você está usando um dinheiro que não é seu e geralmente quando o valor é baixo, você não se atenta de pagar logo, porque os juros gerados, né, através disso, também pelo atraso, também é baixo. Então você acaba deixando lá por um tempo. E isso influencia muito com relação a essa parte de rate, porque o banco está entendendo que você não está se organizando nas suas finanças e você ainda está pegando com eles, né, mais uma ajuda aí para você pagar suas contas. Então isso atrapalha bastante você. Então a recomendação é: deixe o limite lá só de enfeite na sua conta. Nunca use esse limite. Sempre deixar o saldo positivo, que é você nunca deixar no vermelho. Né? Você precisa deixar um dinheiro lá, porque os bancos funcionam assim. Eles trabalham movimentando o dinheiro que é seu. Então, se você deixa a sua conta sempre zerada ou sempre negativada, o que vai acontecer? O banco vai entender que você só está usando o sistema dele, né, só os recursos que ele te oferece, mas você não está beneficiando ele. Então, automaticamente, ele não vai te oferecer nada, crédito algum, nem vai te ajudar com essa questão de aumento de rating. Né? Isso vai te atrapalhar, você vai te puxar cada vez mais para baixo. Então, o ideal é você deixar sempre um saldo positivo, mesmo que seja pouco, tá? Mas sempre deixar positivo. Nunca utilizar cheque especial. Alterar todas as contas de consumo para uma data posterior ao seu recebimento. Então, o que, que acontece? Tem muita gente que faz o seguinte. Vamos supor, você tem uma conta de água que vence no dia 5, mas você recebe no quinto dia útil. E nem sempre o quinto dia útil vai cair no dia 5. Então, às vezes você recebe no dia 6, dia 7, dia 9, e aquela conta que venceu no dia 5 você vai pagar com atraso. E isso também vai te prejudicar. Você não vai ter o aumento do seu rating se você não seguir, tá, todas essas etapas que eu estou passando. Então, o que, que você vai precisar fazer? Alterar todas as contas de consumo, preferencialmente para 15 dias após o recebimento do seu salário. Por que, que eu estou dizendo isso? Tá? Na próxima aula eu vou explicar para vocês como vocês vão fazer as movimentações dentro da sua conta e você vai precisar desses dias aí para você poder fazer essas movimentações e gerar para o banco a perspectiva de que você está movimentando a conta e que você está trazendo um rendimento não só para você, mas para o banco também. Tá? E é isso que vai ser aí o primordial para você conseguir aumentar esse rating. E aí com seu nome limpo, somando ao rating, os bancos vão começar a te procurar. Tá? Então o que, que você vai fazer? Se você tem uma conta que vence dia 5, você tem uma outra conta que vence dia 15, uma outra que vence dia 30, você vai alterar todas elas para uma data específica. Vamos supor que você receba aí no quinto dia útil e vai alterar todas elas para o dia 20, por exemplo. E do dia que você recebe até a data que essas contas vencem, você vai deixar o dinheiro lá na sua conta. Você não vai movimentar esse dinheiro a princípio, tá? Até a próxima aula, que eu vou passar para vocês como que vocês vão fazer a movimentação. E essas contas, principalmente essas de consumo, internet, água, luz, telefone, né, essas contas que você sabe que tem um valor fixo, né, geralmente é um valor fixo mensal, você vai cadastrar elas em débito automático, porque isso vai assegurar para o banco que você confia nele, então, logicamente, o banco também vai começar a confiar em você. Então, você vai cadastrar essas contas no débito automático, lembrando do que eu falei lá na aula passada também de tirar as contas que não estão no seu endereço. Tá? Então, isso também é muito importante. E aí você vai cadastrar, pelo menos o ideal é quanto mais coisas melhor, né? Mais pelo menos uma conta de consumo cadastrar no débito automático. Não precisa se preocupar, ter medo com relação a, mas e se um dia vier errada a conta, e aí o que, que vai acontecer? Não se preocupa com isso, porque a conta vai ter o seu fechamento, né? E você vai ter, você pode acessar o site lá da prestadora de serviço, ou então você vai acessar pelo aplicativo, você vai ver quanto que vai dar a conta naquele mês, e aí você vai saber que a cobrança está correta. Então deixa no débito automático. Esses passos são os passos que eu considero mais importantes, tá? De início para você conseguir reaver o seu crédito no mercado. Então aproveita que a gente está no início do mês,
já corre atrás disso. Lembra do que eu falei na outra aula de você organizar essa parte, né, de endereço, atualização cadastral e segue esses próximos passos, tá bom? Vocês vão ver que nas próximas aulas o que eu vou explicar vai fazer bastante sentido agregado a isso que eu passei hoje e vocês vão ver que com certeza vocês vão ter aí o crédito que vocês precisam, tá? Depois disso, o que vai acontecer? Na próxima aula eu vou explicar o que vai acontecer, tá bom? Então, aguardem a próxima aula, façam isso que eu já passei, tá? De imediato, o quanto antes possível. Se precisar, anote, né, assista novamente as primeiras aulas, anote tudo que eu passei, vai seguindo passo a passo e vai marcando o que você já fez, que você já alterou, tá? Mais para frente, se alguém precisar de ajuda, pode me chamar, como eu sempre tenho dito nas outras aulas aí, eu estou aqui para ajudar, independente se você limpou o nome comigo ou não, ou para quando você vai limpar o seu nome, já segue esses passos, porque é o que vai realmente fazer com que a sua vida financeira mude e o seu crédito no mercado mude, tá? Então, os bancos vão olhar para você de uma outra forma a partir de agora. E é isso que eu tenho para falar hoje, tá? Mais uma aula bem rápida aí para não tomar o tempo de vocês. Lembrando aí os meus contatos, se alguém precisar, mais uma vez, pode contar comigo. Eu estou aqui para ajudar todos vocês, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.